Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com Causas 18+? Acesse orelo.cc/Causas do Vale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça o seu apoio. Ai, gente, vocês viram que a gente tá muito chique? Porque Causas do Vale tem até Media Kit agora. Não sei se vocês viram nos stories, mas eu postei o link lá e tal. Então, atenção, marcas, caso vocês queiram anunciar aqui no Causas do Vale, né? Fazer uma publicidade, entre em contato com a gente. O link tá lá na bio do nosso Instagram. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer nossas publis, gente. Porque, nossa, ainda não rolou. Nem no mês da diversidade. Então, eu estou arrasado. Então, agora a gente tá chique. Já até abri meu MEI e tal. Então, vamos lá. Vamos fazer esse negócio acontecer também. Enfim, mas mudando drasticamente de assunto, tem outra coisa que eu tô pendente de falar com vocês, que é que chegou o momento da votação final, gente. Pra quem não tá acompanhando, a gente criou um post lá no Instagram com a sugestão de vocês pro nome da fanbase do Causas do Vale. E aí a gente fez a apuração dos votos, né? E os 2 nomes mais votados nesse primeiro turno da votação, que nós vamos ter 2 turnos, né? O primeiro turno, os vencedores foi Causers e Causinhos. Então, e aí, né? Quem ouve Causas do Vale é o quê? É Causer ou é Causinho? Então corre lá no nosso Instagram hoje, a partir das 11h30 da manhã, e vota no seu nome favorito, tá bem? Então diz aí pra gente, nós somos Causers ou nós somos Causinhos? E aí quando eu for anunciar o nome vencedor, vai rolar uma surpresa bem especial pra vocês e tal. Mas aguardem, gente, aguardem. Coisas boas vão vir por aí. Tá bem? Mas bora de causa, gente. O causa de hoje quem me contou foi o Haroldo. E Haroldo, gente, padrão. Não tenho o que dizer, assim. Ele é padrão, ele sabe que ele é padrão. O feed do Instagram dele, gente, daria pra chamar de fábrica da Balduco, porque só tem biscoito. Eu fui contar as fotos que ele aparece de camisa, e das últimas 20 fotos que ele postou, né, nos últimos 2, 3 meses, mais ou menos, só 4 ele tava vestindo camiseta. Então, não tenho o que dizer, assim. E ele falou pra mim, ele falou, olha, depois que eu entendi o que o meu público espera de mim, é isso que eu entrego. E aí eu fui respondi, então tá. E Haroldo, gente, ele mora no centro da cidade dele, né? E por alguma razão ele pediu pra eu omitir essa informação e não substituir por qualquer outra cidade e tal. Então aqui estou eu respeitando essa vontade do Haroldo. Mas só pra vocês terem uma noção, nessa região que ele mora tem muitos prédios, gente. Muitos prédios mesmo. Então, a vista da varanda dele, se você olha pra esquerda, prédio. Se você olha pra direita, prédio. Se você olha pra frente, tem o bloco da frente do condomínio onde ele mora. Só que mesmo assim ainda rolava de bater um sol, então toda vez que dava uma esquentadinha, o Haroldo montava a cadeira dele ali, virado pra varanda, colocava aquela sunguinha dele e ficava ali tomando sol só de sunga na varanda. Não é uma cidade praiana, gente, então, enfim, eu não sei se no litoral isso é super aceitável, mas, enfim. Pra mim tá tudo bem, né? Varanda dele, direito dele, ele tá de sunga, né? Não tá pelado e ele tá usufruindo de um espaço que pertence à moradia dele. Mas pelo visto, não era todo mundo que pensava assim, porque do absoluto nada ele recebeu uma carta na caixinha de correspondência dele que dizia o seguinte, gente: caro vizinho, entendo que você goste de tomar sol, mas alguns moradores estão se sentindo constrangidos com você utilizando roupas íntimas na varanda. Gostaria de pedir que use roupas adequadas para se estar em público ao sair na varanda. E Haroldo disse que quando leu isso, a primeira reação dele foi dar risada, né? A segunda foi amassar o papel e jogar fora. E a terceira foi colocar a sunga mais cavada que ele tinha, aquelas sungas slim, sabe? E ir lá na varanda, né, ficar apenas existindo pra quem quisesse ver. Só que, só pra vocês terem a dimensão, gente, o prédio do Haroldo tem uns 25 andares, mais ou menos, e ele mora no 18º.
E são vários apartamentos por andar, então a pessoa tem que estar muito sem o que fazer da vida para prestar atenção justamente na varanda dele em específico, assim, porque é uma poluição visual, assim, de varandas e tal. E os dois blocos, né, o bloco do Haroldo e o bloco da frente não é tão grudado assim, ele mandou uma foto, e se você não dá zoom na foto, você não tem uma visão plena da varanda do outro, assim. E a atitude do Haroldo foi essa, gente, foi de ignorar e seguir ali tomando o solzinho dele na varanda, com as micro sungas e tal, e não pense que os bilhetes pararam, gente, porque não pararam. Inclusive chegou ao ponto do Haroldo simplesmente abrir a caixa de correspondência, pegar os vários bilhetes que estavam enfiados lá dentro e jogar na lixeira direto, uma lixeira que tinha ali perto, né? E foi um desses dias que ele foi esvaziar a caixa de correio, a caixa de correspondência, que tinha uma moça ali do lado. E ela abordou ele e falou, você é o Haroldo, né? E o Haroldo falou, pois não? E ela falou, será que a gente pode conversar por um momento? E o Haroldo falou, tá, pode falar. E aí a mulher, era uma moça, gente, uma mulher mais jovem, assim, ela devia ter uns 26 anos no máximo. E aí o Haroldo acrescentou, ele falou, olha, se for pra falar desses bilhetes que estão colocando na minha caixa, vai reclamar com o síndico e tal. E a moça falou, não. Caminha aqui comigo pelas quadras que eu te explico o que tá acontecendo. E o Haroldo disse, olha, Jonah, eu aceitei porque a moça tinha uma atitude mansa, assim, mas eu senti que de duas uma, ou ela ia me falar de igreja, ou ela iria me falar do lance da varanda. E por que de igreja? Porque ela tinha umas vibes de igreja. Foi isso que ele colocou no e-mail, vibes de igreja. Seja lá o que isso quer dizer. Diz a moça, gente, que ela não sabia nem por onde começar e tal. Mas basicamente, qual que foi o papo dela? Ela disse pro Haroldo que ela estava casada há 3 anos com o marido, que os dois cresceram na igreja, etc e tal, e que há muito tempo ela sabe da inclinação que o marido dela tem por homens. Foi essa palavra que ela usou, inclinação. Enfim, o que isso quer dizer? Que ela sabia que o marido, né, se sentia atraído por homens, só que desde que eles se casaram, ele havia prometido de que ele não ia mais trair ela com outros homens, etc e tal, que ele queria fazer a coisa correta e blá blá blá. E aí foi quando o Haroldo entrou na equação da coisa toda. Por quê? Porque diz a moça, o nome dela é Luísa aqui. Então, né, diz a Luísa que ela flagrou o marido várias vezes plantado ali na varanda. E o que ela considerava um ato inofensivo, que era ele tá ali, né, sentado na própria varanda, ela logo descobriu que, na verdade, o marido tava ali encarando o Haroldo só de sunguinha na varanda. E tem mais, ela falou que uma vez ela percebeu que o marido, né, tava dando umas apalpadas ali nele mesmo, né, fazendo um carinho no amigão, enquanto ele olhava pro Haroldo. E a situação toda tá deixando a Luísa em pânico, gente. Por quê? Porque de acordo com ela, Deus supostamente tinha chamado ela para salvar a vida do marido e blá blá blá, e que ela queria ter filhos com ele. Enfim, o Haroldo disse que estava ouvindo tudo isso, não acreditando de que ele estava participando daquela conversa. Principalmente porque do nada, gente, a Luísa começou a chorar e pediu pro Haroldo, né? Pediu não, implorou, né? Ai, por favor, pelo amor de Deus, que o Haroldo desse uma maneirada de se expor tanto na varanda, porque o corpo do Haroldo tava mexendo com o imaginário do marido dela, e ela sentia que isso poderia resultar em algo negativo pro casamento. Enfim, a moça tava ali se debulhando em lágrimas na frente do Haroldo, e ele disse que a vontade era de dizer, olha moça, eu não posso fazer nada, a hora que seu marido quiser meter o chifre em você, não vai ter que impeça, né? Mas o Haroldo falou que ela tava tão arrasada e parecendo tão cansada assim, ao ter aquela conversa, que ele sentiu um pouco de compaixão por um momento assim. Mas claro que ele questionou se era ela que tava mandando os bilhetes, e óbvio que era ela assumiu que sim, e pediu 1000 desculpas, disse que foi a única maneira que ela pensou pra dar uma amenizada na situação. E gente, vocês estão se situando do que tá rolando aqui? O Haroldo tava falando com uma vizinha do bloco da frente, que tava com medo que o marido pudesse se entregar aos desejos homossexuais dele pelo fato dele ficar admirando o Haroldo de sunguinha na varanda. Tudo isso com a mulher chorando e pedindo pelo amor de Deus pro Haroldo dar uma pausa naquela exposição. E aí ela, toda chorosa, falou, por favor, Haroldo, dá um tempo, nem que seja 1 mês por mim, é só o tempo de engravidar, eu não quero perder meu marido, eu não quero perder minha família. E aí, gente, que situação, né? Hein? Meu Deus. E aí o Haroldo, né, se vendo cercado, né, se vendo pressionado, diz pra Luísa que, ó, ok,
vou dar uma maneirada e tal, de ficar tomando sol na varanda, mas só por um mês. Só um mês. E aí ela abriu um sorrisão e disse, né, ó, de sábado a gente tem igreja de tal horário até tal horário. Aí você pode ficar à vontade nesse dia, né? E aí foi essa hora que o Haroldo pensou, putz, que eu fui aceitar, gente? E depois disso, essa moça, gente, a Luísa, ela começou a deixar presentinhos na caixa de correspondência do Haroldo. Então, às vezes, eram uns pacotinhos com biscoitinhos caseiros, doces, ela deixou um cartão agradecendo, deu um chaveiro de presente pra ele. Enfim, até uma foto dela com o marido, ela deixou com uma mensagem atrás escrito bem assim: obrigado por me ajudar a manter esse sonho vivo. Gente, meu Deus. Enfim, e aí o Haroldo queria muito que ela parasse com essas coisas de ficar mandando presentinho e tal, mas ele não tinha ideia de qual que era o apartamento dela. E todas as vezes que ele via ela por aí, ela sempre tava com o marido. E o Haroldo presumiu de que não seria de bom tom ele abordar ela nesse contexto e falar, ô, para de deixar coisa na minha caixa de correio, não precisa ficar fazendo essas coisas, sabe? E aí, gente, Haroldo diz que no finalzinho daquele mês que ele tinha combinado com ela de não ficar tomando sol na varanda de sunga, a Luísa deixou mais uma cartinha pra ele contando que ela tava grávida e que ela tava contando pro Haroldo em primeira mão e tal, e que ela super contava com o apoio dele nos próximos meses sobre o assunto de ficar de sunga na varanda. Só que, gente, foi nesse momento que o Haroldo pensou, ah, não. Chega dessa palhaçada. Eu não devo nada pra essa mulher, ela que lide com os problemas dela, eu não vou deixar de fazer o que eu quero na minha própria casa. E ele voltou à programação normal de botar as microsungas dele e ficar sambando ali na varanda. E do nada, gente, os presentinhos, né, as cartinhas, os mimos pararam de aparecer na caixa de correspondência do Haroldo. Faziam quase 2 meses que tudo tinha voltado à normalidade e tal. Normalidade que eu digo é de não ter nada na caixa de correio, na caixa de correspondência dele. Até que, né, do absoluto nada, alguém tocou a campainha do apartamento do Haroldo. E quando ele abriu, adivinha quem era, gente? Luísa. E ela parecia que não tava nada bem. Nada bem. E aí o Haroldo perguntou se ela queria entrar. E aí ela falou que não, que ela tava ali porque ela queria se despedir. O Haroldo perguntou, como assim, aconteceu alguma coisa? E aí a Luísa contou que a gravidez dela não tinha avançado e que o marido dela, quando soube disso, pegou dinheiro emprestado com Deus e o mundo, comprou uma passagem e fugiu pra Espanha. Ou seja, acabou ali entre os dois. E aí ela tava entregando o apartamento e voltaria a morar com os pais e tal. E Luísa obviamente contou tudo isso super chorando. E o Haroldo disse que, né, que sentia muito e tal. E aí ela foi e falou pra ele, né, falou, olha, muito obrigado, Haroldo, pelo tempo que você se importou com o meu casamento. No final não deu certo, né, mas saiba que você foi uma pessoa muito boa comigo e Deus te abençoe, viu? E aí ela foi, deu um beijo na bochecha do Haroldo, deu um abraço apertado nele e foi embora. E Haroldo disse, gente, que quando ele fechou a porta, ele parou por um instante assim e veio uma vontade enorme nele de chorar. E ele chorou, gente, chorou horrores, horrores. Na cabeça dele só vinha um pensamento de que a Luísa não merecia passar por aquilo que ela tava passando e tal, porque no final das contas ela demonstrou ser uma pessoa muito boazinha, enfim. E ele disse que ele se sentiu muito mal e se sentiu arrependido. E por que, gente, que, né, mal e arrependido? Porque desde o primeiro dia da Luísa e o marido morando no condomínio, o Haroldo, que morava ali há muito mais tempo, viu que tinha um perfil novo em um daqueles aplicativos de pegação. E de quem era o perfil, gente? Do marido da Luísa. Então o Haroldo não só conhecia o marido dela, como eles transavam frequentemente na escada de emergência do condomínio. Isso há anos. Há anos. Faziam 3 anos que Luísa e marido moravam no condomínio. Faziam 3 anos que Haroldo e marido de Luísa transavam na escada de emergência do condomínio. E Haroldo nunca contou essa história pra ninguém. E aí ele vai e manda a história logo pra onde, gente? Pro Caos do Vale.
Vai entender, né? Enfim. Mas esse foi o caos que o Haroldo mandou. E ele disse que é uma história que, por alguma razão, até hoje faz com que ele se sinta um pouco mal, assim, quando ele pensa sobre. Ele diz que ele entende de que ele não é culpado de nada, porque ele não forçou nada com ninguém, né? Ele nem tinha noção da história toda, mas ter conhecido a Luísa e ter visto um pouco ali do sofrimento dela fez com que ele se sentisse um pouco arrependido, assim. Principalmente porque em nenhum momento ele parou de transar com o marido da Luísa. Até naquele mês em questão que ela veio abordar ele, que ela pediu pra ele parar de dar as caras na varanda, ele seguia encontrando o marido dela e tal, às vezes nas madrugadas da vida, e eles se enfiavam na escada de emergência do condomínio pra transar. Esse era o rolê dos gays do condomínio. E aí eu perguntei pro Haroldo, né, se ele sabia de alguma coisa sobre esse lance da Espanha, né, porque o marido da Luísa supostamente fugiu pra lá, e diz ele que não tem ideia, e que ele nem conversava muito, assim, com o marido da Luísa. Era uma coisa só sexual mesmo, por mais que durou todos esses anos, era só ir transar e depois ir cada um pra sua casa, entendeu? E que doideira, hein, gente? Que doideira. Nossa, eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei nessa parte do e-mail que ele revelou, né, de que ele pegava o marido da Luísa. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa história toda? Coloca aí na caixinha de perguntas. E não esqueçam de votar lá na enquete do nosso Instagram. Se o nome da fanbase vai ser Causers ou Causinhos, a enquete vai estar disponível a partir das 11h30 da manhã do dia de hoje, quarta-feira, que está saindo o episódio. Então só tem o dia de hoje para votar, gente. Corre lá, tá bom? E por último, e não menos importante, você quer ouvir mais 2 causos ainda hoje? É só correr lá no Orelo, que hoje sai o episódio do nosso quadro 18+, e sai o episódio exclusivo para apoiadores, tá bom? É isso, gente. Beijão. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.